A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos um momento de palavra para edificar sua vida, sua fé. Amém? Deus, ele tem uma visão nova para você. Fica até o final do vídeo porque Deus ele vai falar contigo. Jó 2, 9 e 10 vai dizer assim: Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Agora, Jó 42. Vamos ver o que Deus fez. Jó 42, 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Agora o 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Olha o que a gente vê aqui, que coisa linda, não é? Que Deus fez na vida de Jó. Deus permitiu um sofrimento intenso na vida de Jó. Mas ali, enquanto ele estava passando por aquele início, né, daquele sofrimento, veio a mulher dele, viu a situação dele, ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Né? Mas Jó, ele é um homem temente ao Senhor. Ele disse: aceitaremos o bem que Deus nos dá e não o mal? Ali, Jó, ele estava sendo testado. E as pessoas que estavam ao redor achando que Jó estava em pecado. Jó era um homem que tinha sua confiança em Deus, ele temia Deus, ele era íntegro, ele estava preparado para passar por aquela situação, embora ele tenha sofrido muito, não é? Ele não permitiu que a situação difícil viesse levá-lo a pecar, mas ele se consagrava cada dia mais. Ele se consagrava ao Senhor. A dor e o sofrimento, elas podem ofuscar a nossa visão. A mulher de Jó, ela não tinha uma firmeza espiritual. Por isso que ela falou daquela forma. E Jó, se não estivesse muito firme com o Senhor, a visão dele espiritual também teriam sido ofuscada. A visão, não é? E a fé dele teriam sido ofuscada. Mas ele estava firme com Deus. Na nossa vida é assim. Se a gente não estiver firme com Deus, o sofrimento, a tristeza podem nos levar a pecar. Por isso que a gente precisa estar bem firme com Deus. A gente precisa olhar para a vida de Jó. Jó sofreu muito, mas em um momento ele abriu a boca dele para murmurar, para reclamar. Ele não pecou em meio ao sofrimento dele. E o que aconteceu no final, lá em Jó 42, lá no final do livro, vem a relatar que Deus restituiu na vida dele, porque ele havia perdido filhos, filhas, os bens que ele tinha, ele havia perdido, né, praticamente tudo. E ficou aquela mulher junto dele ali, né, falando no ouvido dele, mas Deus permitiu que a vida dele fosse restituída. A palavra de Deus não fala, pelo menos que eu me lembre agora, da mulher de Jó. Ela, que eu me lembro, ela não foi mais citada, só aqui nesse início, não é? Será por quê, não é? Será, provavelmente não tinha algo para nos trazer edificação, porque não era um exemplo de fé. Mas Jó era um exemplo de fé. E a palavra vai dizer lá que ele viveu muitos anos, ele viu os seus descendentes, ele foi restituído em tudo. Por quê? Porque em meio ao sofrimento, ele se submeteu a Deus, ele buscou ao Senhor, ele não permitiu que a visão e a fé dele viessem a ficar abalada. É claro que em meio à dificuldade, a gente fica abalado, a gente fica triste, né? A alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece. Então, a gente precisa buscar ao Senhor ainda mais. Devemos buscar ao Senhor por um renovo físico, mental, emocional e espiritual. Em meio ao sofrimento, clame ao Senhor por isso, para que o Senhor te renove fisicamente, para que você possa passar dando glória a Deus. Clame ao Senhor por misericórdia, para que Ele possa renovar o seu emocional, a sua saúde mental, para que você possa continuar, sabe? Porque tem um momento que, em meio à tristeza e dificuldade, a gente fica limitado. O poder de criatividade fica limitado, sabe? E você, coisas que estão diante de você, que você poderia utilizar, situações que são de repente uma oportunidade, sua visão ela pode ficar limitada e você não conseguir enxergar. Então clame pela misericórdia do Senhor, que Ele abra os seus olhos
para que Ele venha te renovar, para que Ele venha te fortalecer, para que a sua fé venha a ser revigorada e a tua esperança também, para que ela não morra. Amém? Então você fica diante do Senhor aí e busca o Senhor em meio ao sofrimento. Não deixe o sofrimento te ofuscar. Lembra dos exemplos, dos testemunhos. De repente você mesmo já tem uma experiência com Deus, que em meio ao sofrimento o Senhor te guardou, o Senhor te protegeu, o Senhor te abençoou, te livrou e lá na frente te honrou. Mas aí Ele permitiu um outro sofrimento. Pois é, lembra do que Deus fez na vida do povo de Deus. Exemplos bíblicos que Deus deu livramento. Deus deu livramento para o povo de Israel quando estava lá diante do mar e vinha Faraó atrás. Pois é, Deus livrou, Deus permitiu passar pela prova, mas Deus deu livramento, um livramento maravilhoso. Deus fez abrir o mar para eles passarem. Se Deus quiser, Ele abre o mar na sua vida, o mar da sua vida, e te dá vitória. Ele é poderoso. Se Ele não quiser, Ele providenciou outra estratégia. Enquanto Ele não age, não fica com raiva de Deus, não. De repente, Ele ainda não fez o que você quer, não atendeu a oração do seu jeitinho que você pediu, é porque ou não foi tempo, ou não foi a vontade dEle. Então, continue confiando no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Na mão dEle está o poder de todas as coisas. Vai chegar o momento que a vitória vai chegar. Enquanto ela não chega, busque ao Senhor e não permita que o sofrimento, que a dor, ofusquem a tua visão e te afastem do Senhor, te levando a pecar. Amém? Fica você na paz de Jesus. E lembre-se, Deus é fiel para cumprir toda a palavra que foi dita a você. E você que ainda não recebeu Jesus, receba hoje. Que o Espírito Santo de Deus te convença da justiça, do pecado e do juízo. Fiquem todos na paz de Jesus. Um abraço.